Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Arthur Aquino, Outliers Invest. Nós desenvolvemos robô para Day Trade e hoje a gente está começando uma série aqui no canal que a gente vai fazer o fechamento do mês, aí o acompanhamento, né, de todo esse lucro e o prejuízo que a gente vai tendo. Daqui para frente todos os meses serão gravados os resultados e a gente vai apresentar para vocês algumas estratégias diferentes que a gente está trabalhando, né? Então a primeira estratégia é a estratégia da conta controle, ou seja, a gente vai estar operando sempre com o mínimo. Hoje, o mínimo necessário para usar o robô da estratégia que está sendo usada pelos nossos clientes é um investimento de R$ 1.500 que no mês de janeiro, vou mostrar para vocês, ganhou R$ 600, o que dá 40% alavancado. Numa altura dessa você já entende o que é alavancagem e eu não vou me preocupar com isso. Uma segunda estratégia que a gente vai estar utilizando aqui nos vídeos, tá? A gente vai fazer, é uma questão de educacional. A gente quer ensinar vocês alguma metodologia para que o patrimônio de vocês cresça no mesmo intervalo de tempo, tenha uma rentabilidade maior, sem precisar fazer mais aportes no robô, se for o teu caso. Então, é simples como juros compostos, né? Então, tudo aquilo que o robô ganhar, nós vamos reinvestir nele mesmo e assim, ao longo do tempo, ele vai estar operando cada vez com mais contratos. Então, a conta controle usa um contrato e a outra conta de juros compostos vai ser reinvestido o lucro a cada vez que o robô acumular R$ 1.500 de lucro, a gente insere mais um contrato e aí o lucro, o risco, o prejuízo, tudo vai aumentar proporcionalmente. Então, quando a gente aumentar para 2 contratos, o lucro e o prejuízo aumenta 2 vezes, depois para 3 contratos 3 vezes e assim vai. Então, o que é legal desse estudo? A gente tem testes aqui de 4 anos, desde 2020, e se você fosse nosso cliente lá em 2020, claro, o robô não existia, né? A empresa não existia, mas hipoteticamente nós sabemos quais seriam todos os resultados, né? Então, suponhamos que o robô existisse em 2020 e você começasse na conta controle com a gente com um contrato apenas e nunca mais mexesse, o teu lucro durante esses 4 anos, com 1.500 investido, teria sido de mais de R$ 10.000, 10.041 para ser preciso, né? E quando você utilizar esta estratégia de juros compostos até o máximo de 10 contratos, para depois que chegou em 10 contratos você não ficar aumentando mais, mas aí você começa a tirar dinheiro para você, né, a partir dali. Então, mais respondendo aqui ao resultado final, então com um contrato teria ganho em 4 anos R$ 10.041 e com os juros compostos, com o mesmo valor de aporte inicial, você teria tido um lucro 7 vezes maior praticamente. Esse lucro foi de R$ 69.515, tá? Então, uma metodologia, juros compostos é bola de neve, assim como em qualquer outro investimento, a longo prazo, o juro composto é que faz a rentabilidade do investimento valer a pena, tá? Então, vamos ao fechamento de janeiro. E aí, pessoal, deixa o like. Então, só para mostrar a tabela aqui para vocês de como funcionará essas duas estratégias. Então, aqui desse lado a gente tem com um contrato apenas, que é a conta controle, e desse outro lado é a mesma operação, o mesmo ponto de entrada e ponto de saída, porém, quando tiver o valor acumulado de mais R$ 1.500, a gente vai reinvestir e vai dobrar ali primeiro, depois triplicar e tudo mais, tá? Então, bom, esse aqui é o histórico real desde 2020, baseado no backtest. Começa tudo igual, né? Porque não acumulou 1.500 ainda, então aqui é o lucro acumulado da conta controle e aqui o lucro acumulado da conta de reinvestimento, tá? Então, vai passando as operações, aqui perdendo iguais, aqui o lucro acumulado de cada uma, 149 aqui, 149 aqui também. Chegamos aos R$ 1.000 nas duas contas, de repente ganhamos R$ 1.500 aqui. Agora a partir daqui até os próximos 1.500, essa conta aqui vai operar dobrado. Então aqui ganha 160, aqui ganha 320, aqui perde 56, aqui perde o dobro, 112,
E assim a gente vai seguindo até juntar mais 1.500. E aqui agora uma coluna nova com a diferença entre as duas contas. Então, deixei amarela aqui o 1.500 e aqui normal para sempre. Mais um pouquinho. Então, veja, demorou 70 operações para chegar no primeiro 1.500. Quando começou a dobrar, demorou mais 28 operações para chegar no terceiro, para usar 3 contratos. Depois, só mais 3 operações, já está aqui com R$ 4.500 acumulado, enquanto a conta controle R$ 2.800, fazendo sempre a mesma operação, reinvestindo a cada R$ 1.500. E aí, fazendo desse jeito, também volta um contrato quando abaixo do múltiplo de 1.500, então aqui, para passar para esse contrato, tinha que passar de 4.500 para passar para 4 contratos, perdeu o suficiente para abaixar o lucro acumulado abaixo de 4.500, voltamos de 4, diminuímos um controle para 3, mas a próxima operação já foi vencedora, então volta para 3, aqui ó, 160, e aqui 160 vezes 3, 480, passamos de novo para o próximo contrato, e assim a gente vai indo, bola de neve, até que a gente chega aqui em 10 contratos, então aqui demorou 158 operações para chegar em 10 contratos, enquanto a conta controle acumulou R$ 4.825, a conta de reinvestimento já está com R$ 17.355, o que dá R$ 12.530 de diferença. Então, esse é o poder do reinvestimento da bola de neve dos juros compostos. Então, as mesmas operações, ao fim de 4 anos, a conta controle acumulou R$ 10.041 e a conta de reinvestimento acumulou R$ 69.515 de lucro, tá? Aqui, gráfico, né? Só para a gente ver aqui. Então, exponencial, né? Então, aqui em azul, a conta controle, indo até os seus 10 mil de lucro. E aqui, quando uma começou a usar mais contratos do que a outra, a partir do momento que esses contratos foram aumentando, então ficou aqui exponencial até os R$ 69.000 de lucro, certo? Então é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês mês a mês, a conta controle e a conta de reinvestimento. Então uma outra informação importante aqui sobre os nossos robôs é sobre a taxa de acerto dele, tá? Então vocês podem ver que tem muito mais vermelhos, ou seja, ele erra mais operações do que acerta. Mas o que é o diferencial aqui do nosso robô? Quando ele perde uma quantidade pequena, um valor pequeno, e quando ele ganha 3 vezes ou mais do que o valor do prejuízo. Então, a longo prazo, mesmo ela tendo uma taxa de acerto abaixo de 50%, a longo prazo fica positivo, porque o lucro é 2, 3 vezes maior do que o prejuízo, tá? Para vocês entenderem, então, o que eu botei aqui nessa tabela? Imagine que o nosso robô ele ganhasse R$ 70 em cada operação ou perdesse R$ 200 em cada operação, ou seja, o contrário do que ele está programado hoje, né? Mas se ele perdesse 200 ou ganhasse 70, então para ele ficar no lucro, se ele tivesse uma taxa de acerto de 90%, no longo prazo ele ficaria no lucro. Hipoteticamente eu usei 50 operações aqui para todos os testes e os valores são o mesmo. Então, mudando só a taxa de acerto, com 90% ele teria lucro, com 80% ele teria lucro, mas a partir de 80% para baixo ele já começaria a operar no prejuízo. Então a gente ia ter que ter um robô com uma taxa de acerto muito alta para estar tendo um lucro relevante e que faz sentido para os nossos clientes. Em contrapartida, o nosso robô ele é programado dessa forma, então R$ 200 por operação de lucro ou R$ 70 de prejuízo. Dessa forma, veja só, ele fica positivo tanto 90, 80, 70, 60, 40, 30%, ele ainda está no lucro. Se ele acertar 26% das operações, ele ainda está no lucro, embora um lucro muito pequeno. Mas o que é importante desse comentário aqui, dessa tabela, é que a gente não precisa se preocupar em que o nosso robô seja, sabe, a bola de cristal que acerta tudo. Isso é muito difícil de conseguir. Então, você consegue acertar muito, porém daí você vai ter que ter o seu lucro. Não existe a possibilidade
em desenvolver um robô com alta taxa de acerto e alto lucro nas operações. Então você tem que fazer uma escolha. Nós optamos por ter um lucro alto e uma taxa de acerto independente dela ser alta ou baixa, ela ainda consegue ter lucro na maior parte do tempo. Então essa é a nossa escolha. Então por isso não se preocupem quando você vê que o nosso robô ele erra muito mais operações do que acerta. Então, nessa tabela aqui eu trouxe as estatísticas reais dos nossos testes que teria acontecido com o robô desde 2020. Então, aqui a nossa taxa de acerto a longo prazo está em 44% das operações. E a gente viu que estando acima de 25% já está no lucro. Então, com 44% a gente está com uma vantagem muito boa aí das nossas operações no lucro. Porém, o que eu gostaria de deixar claro para vocês é que o foco não tem que ser operação por operação, uma a uma, dia a dia. Então se a gente tiver um pouco de paciência e começar, ao invés de olhar para a operação uma de cada vez e olhar então para operações fechamento do mês, que é o que a gente está fazendo aqui hoje nesse vídeo, começa a ficar mais positivo o resultado final. Então, operação por operação a gente acerta 44%, fechamento dos meses. Então, de 49 meses que a gente tem de teste em 4 anos, 41 deles fecharam positivo, 84% dos meses fecham no positivo, 16% dos meses fecha no negativo. E isso vai acontecer também com você quando você for nosso cliente. E se a gente tiver um pouco mais de paciência, então, nos nossos testes mostram que se a gente esperar, ao invés de esperar por dia e por mês, esperar por trimestre, então aí a taxa de trimestres positivos é de 94% no nosso histórico. Então, de 17 trimestres que a gente teve, olha só, aqui só um fechou no negativo, e fechou negativo em R$ 47,00 no trimestre. Aqui os meses negativos, ó, um fechou 218, 105, o mês que fechou mais negativo no nosso histórico fechou R$ 327,00 negativo, tá? E a gente tem vários meses bastante positivo, temos trimestre com mais de R$ 1.000 de lucro, várias vezes, ó, isso acontece. Então, o foco é pelo menos no trimestre, tá? Então, agora sim, direto ao fechamento do primeiro mês vivendo de Day Trade. Para vocês verem aqui, essa é a minha conta real da XP, está selecionada. Coloquei a data aqui de 1 de janeiro a 31 de janeiro de 2024. Aplico. Esse lucro de R$ 1.000 aqui são de vários robôs. O que os clientes estão usando em janeiro foi só o 120. E a gente aplica. Então, olha só. Com R$ 1.500 de aporte alavancado, investimento de alto risco. Isso não é recomendação de compra. Os clientes ganharam no mês todo R$ 609 e nós tivemos aí a maior perda diária de R$ 69 e o maior gain diário de 206, que ganhou 3 vezes, ó, R$ 200 aqui, 199 aqui ganhou 75, daí uma perda de 69, ganhou mais 206 e aqui perdeu R$ 2. Então, o nosso robô esse mês teve 6 operações, da qual ele acertou 4, errou 2, taxa de acerto 67%, fator de lucro aqui está de quase 10 vezes aqui, né? Payoff nosso 4,79, então saldo final R$ 609. Este foi o primeiro mês vivendo de robô de Day Trade. Se você chegou até aqui, deixa o like. Deixa aí um comentário para nós, quando que você está vendo esse vídeo. De repente você vai estar vendo esse vídeo, a gente já vai estar no 10º mês de vivendo de robô e você vai estar acompanhando então esse histórico aí cronologicamente ao longo dos fechamentos dos meses aí pelo YouTube, tá? Então por hoje era isso, obrigado e tchau!